Pessoal, 6h35, se o pessoal não se importar, já podemos começar então, né. Eh, Primeiramente, boa noite, boa noite para quem de boa noite, bom dia para quem de bom dia. Pessoal, eu vou tentar fazer também a gravação dessa transmissão, para tentar colocar no YouTube depois. Eu não estou fazendo ao vivo por simplesmente não termos um canal disponível para isso, neste momento. Eh, Gostaria de agradecer ao Luiz Paulo Riccipucci, superintendente regional de saúde, que gentilmente abriu essa sala pra gente. Que foi uma questão que nós tínhamos também para verificar como que nós vamos fazer a transmissão, a fim de atender a demanda de vocês. Porque notório que eu prefiro reuniões presenciais, porque sempre são mais divertidas e no online a gente tem que se controlar um pouquinho mais, Doutor ok? Cláudio, a sua ligação, não sei se é para todo mundo, mas para mim está picando muito. Será que eu estou com retorno para mim mesmo aqui, eu estou aberto as janelas. É, pessoal do chat, me ajude aí. Porque aparentemente para mim está funcionando. Que eu estou com uma janela aberta na lateral para fazer duas, exatamente para fazer a gravação. Por isso que é importante vocês estarem atentos. Sei que o meu som às vezes dá umas falhadas, porque eu estou um pouco longe, mas posso falar um pouco mais próximo para tentar melhorar a emissão. Doutora Daniela, então provavelmente a sua internet, que tivemos 2 votos aqui no chat. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse já é o terceiro seminário que a comissão faz. Gostaria de agradecer a paciência, a colaboração de quem pôde estar aqui hoje, né, e esteve nos outros também. Esse aqui, como foi o pessoal votou no nosso grupo, a gente também pediu para ser feito mais enfocado no juizado especial. Faz sentido, porque na nossa comarca, a maior parte das nomeações, quase 90%, é no âmbito do juizado, né? A partir disso, eu reorganizei a nossa apresentação anterior para tentar deixar da forma mais concisa possível a parte dos ativos, sobre o que é advocacia ativa, e depois passar para o juizado especial. Vamos lá, nosso seminário. Advocacia Express, né? Que esse é o terceiro seminário que a gente faz focado nos ativos. Bom, aqui no nosso slide dá para verificar a legislação que é aplicável aos ativos, né? Tem a lei 1.150 é um bom exemplo, porque apesar da gente achar que ela está praticamente aplicável, mas ela reduz a advocacia ativa. Ela é uma das que fazem influências na prática dos ativos. Eu acho que a gente tem que verificar da melhor forma possível a questão do áudio. Vamos continuando falando, vou tentar passar aqui, para ver o que dá para fazer. Aí, tem mais gente reclamando dos cortes. Vamos ver se vai melhorar com o tempo. Tá péssimo. Meu Deus. Agora começou a cortar. Perfeito. Vou tentar falar mais para cá, para tentar melhorar o áudio para vocês. Melhorou um pouco? O microfone não deve ser o microfone de cabo. Será que é minha própria rede? Então, aqui começou a falhar, então é uma questão geral e restrita. Vamos lá. Tá falhando ainda? Vou tentar continuar.
Então, vamos lá, pessoal. Como eu estava colocando, a advocacia dativa é regulamentada por algumas legislações. A Lei 1060 de 50, que é uma lei que a gente achava mais ou menos revogada, que é uma lei antiga, que teria sido superada pelo CPC, ainda regula algumas matérias, inclusive a advocacia dativa. Então, nela você vê, por exemplo, alguns casos do porquê e como você consegue negar nomeações, por exemplo, tá? A Lei 9.099, nesse caso, é mais para os juizados mesmo, previsão está no artigo 9º, e as regulamentações estaduais, né? Porque o artigo 9º da Lei 9.099, ponto que cabe à lei local regulamentar a matéria, ok? Em Minas é regulado por uma lei, um decreto, e hoje em dia também tem um termo de cooperação entre a OAB, a AGE, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar. Inclusive, é nesse termo de cooperação, os seus aditivos que estão na tabela dos ativos atualmente. A partir do termo de nomeação, a gente tem as inscrições, né, que é aberta para seccional, não cabe mais a subseção fazer como fazia antigamente. É aberto os editais, a lista é anual, como prevê a legislação. Infelizmente, hoje, não é possível pedir exclusão, então tem que ficar atento. Ou espera o final do período de um ano, ou a abertura de novo edital, tá ok? Já deixei separado aqui para vocês, né, que o Estatuto da OAB coloca que é uma infração ética se negar a fazer os serviços ativos sem justificativo, tá? Se vocês me perguntarem se já vi alguém ser sancionado por causa disso, não. Mas é para saber que existe a previsão. Questão dos honorários arbitrais comerciais, né? A legislação regulamenta, a do Estado, que quem é dativo não pode fazer nenhum tipo de cobrança da parte, ok? É importante fixar isso. E, se acontecer, você vai ficar inidôneo para a lista por 2 anos. Então, é importante colocar isso. O dativo, se sair durante o processo, antes do fim da nomeação dele, ele tem direito de receber pelo menos profissional. Até hoje, os casos que eu vi no Juizado Especial de Varginha, nunca houve o pagamento proporcional, tá ok? Quando que é emitida a CPHA, né, que é a forma de pagamento atual? Via de regra, pegando as nomeações do Juizado Especial, são ao fim do processo de conhecimento, com trânsito julgado, ou seja, após a fase judicial. Duas questões importantes. A sucumbência e a continuação do advogado ativo, no caso, né? No juizado especial, é só o recorrente vencido que paga. Existem alguns, na nossa turma, de alguns outros estados, que dão o pagamento no mesmo termo do processo civil. Ou seja, a parte que perdeu, independente de quem recorreu ou não. Mas a previsão da Lei 9.099 é o recorrente vencido. Se a parte não fazia jus à justiça gratuita, isso é muito comum, principalmente para quem está acostumado a atuar no juizado especial, e vê, por exemplo, sobe para a turma recursal, eles tinham uma parte para comprovar a gratuidade. Às vezes a parte realmente não consegue pagar, né? Como que faz esses casos? Via de regra, a assistência judiciária também deveria cair, mas o ativo não tem responsabilidade, ele recebe pelo serviço que ele fez. Então, se a parte não faz jus à assistência judiciária, o advogado ativo não tem responsabilidade sobre isso, tá ok? Quem paga é o Estado do jeito. Depois ele entra em regresso contra quem usa de forma errada o benefício legal. Lembrando que a assistência judiciária é a serviço de advogado e a gratuidade da justiça é questão de taxas, né? Que as custas, emolumentos basicamente são isso. As prerrogativas e os estabelecimentos do dativo. O dativo pode pedir a intimação pessoal do representado. Eu sempre estimulo os colegas a fazerem isso, porque não é tão comum, às vezes, uma parte estranha quando a pessoa, assim, que ela não conhece, um advogado, principalmente, entra em contato. Então, normalmente, quando a primeira nomeação, se eu precisar falar com a parte, eu peço a intimação pessoal. Até porque, normalmente, quando a gente pede, ela vai ter que apresentar documento. Ou ela vai precisar provar gratuidade, por exemplo, fazer reversal,
ou ela vai ter que usar mais documentos depois, porque quando fez a distribuição da afirmação, não teve a documentação suficiente, e eles aceitam fazer a juntada posterior, mesmo não sendo documento novo, tá ok? Porque o tribunal tem umas posições que entendem que, sem má-fé, é possível você ter o documento velho. E juizado também parece uma informalidade, né, gente? Então a gente tem que ter esse consenso também. Via de regra, o dativo não pode estabelecer. Então, o que, que a gente faz quando o dativo precisa? Não pode ir numa audiência, por exemplo. Na prática, nossa prática cotidiana, o juiz não vai questionar, a gente não vai falar, vai ficar por isso mesmo. Tá ok? Mas eu peço que evitem o subestabelecimento, porque isso pode ser causa de revogação do dativo, da nomeação, tá ok? Porque realmente o fato não pode fazer, não pode se estabelecer. E também separei aqui o direito à intimação pessoal do dativo no âmbito penal. Não acontece, mas é uma prerrogativa legal que o dativo também tem. Encerrado mais ou menos a parte do jato especial, vai ter, perdão, do dativo, vai ter uma parte aqui que ainda vai discutir questão de pagamento, se não me falha a memória, que vai estar um pouquinho para frente, tá? Eu fiz muitos slides, alguns não serão apresentados, mas vamos lá. Então, como que se dá o início do dativo? Ok? A nomeação é feita normalmente após a conciliação, ou você vai contestar o pedido, que às vezes a parte não tem mesmo, né? A parte já não vai ter advogado, ou então para impugnar. Acontece também de ter em processo de execução, então é após a penhora, e também não é comum, mas é possível acontecer só na fase de recursal. Era mais comum com processos fazendários, mas hoje em dia ele já tem nomeado desde a da contestação, ou seja, contestação e impugnação, tá? Quando for feita a nomeação, eu sempre recomendo, você só precisa responder, vou ser ativo sim ou não. Se for, você oferece seus dados, meio de contato, né, e pede a devolução do prazo. Até porque, quando a parte faz o pedido da assistência judiciária, nós prestamos encontros nativos, ela não tinha ciência do benefício, porque já que a nomeação é feita a partir da audiência de conciliação, a gente pede a restituição do prazo. Os dois juizados devolvem sem problema, tá? Eu coloco mais por questão formal, porque eu acho interessante e melhor colocar processualmente. Né? A gente nunca sabe o que vem, então. A tabela. Essa tabela vale atualmente, 2023. Para o juizado especial, vocês veem acompanhamento até a decisão final sem acordo. Ou seja, até o trânsito julgado. Porque a lei estadual coloca no artigo 11, no artigo 10, se não me falha a memória, que o marco do fim da nomeação é no trânsito. Então, decisão final sem acordo. Trânsito julgado, ok? Até porque a nomeação de baixo já coloca acompanhamento da execução de sentença. O CPC de 2015, ele trata o cumprimento de sentença como cumprimento, não como propriamente uma execução. Tanto que tem capítulo próprio. Só que a Lei 9.099, ela é um regulamento específico para o procedimento sumaríssimo, e ela ainda trata o cumprimento de sentença como execução de sentença. Então, trânsito julgado admissível, perdão, trânsito julgado, seja da sentença ou do acordo da turma recursal, em tese, a nossa nomeação tem fim. E a gente já pode pedir para expedir a CPHA. A CPHA, ela é emitida pela Secretaria e encaminhada para a GE. Nós não temos controle nenhum disso mais, ok? Então, sempre quando chegar no processo julgado, transitou em julgado, voltou para o juizado, ou transitou sentença, você já pode pedir a emissão da CPHA e, a partir daí, sempre pedindo também para juntar uma cópia no processo, para que, passados 30 dias, porque o Estado tem um mês para fazer o pagamento, está na lei também, e esse prazo é de direito material, então é dias corridos, ok? Passados 30 dias, vocês já podem executar, porque o Estado não tem pago dentro do prazo legal. Então, trânsito julgado, pedir se pegar, você pegar no processo. Vai ter que fazer cumprimento de sentença.
Eu sempre coloco, vai depender. Tem cliente, perdão, tem gente que foi nomeada para você acompanhar, que são pessoas um pouco difíceis de lidar, né? Você já lidou até ali, pede para nomear outro nos termos da lista, porque isso que a legislação permite. E é bom para o próximo ativo da lista, porque ele também vai ganhar no cumprimento de sentença, ok? Mas se você se dá bem com a parte, já às vezes, né? Isso, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu fui nomeado para acompanhar a comunidade ativa, depois eu me trazendo nesse processo. O bom da advocacia ativa é que as pessoas te conhecem e podem voltar para você. Aí eu acompanho o cumprimento de sentença também. Mas, com uma pessoa difícil, que nem eu falei, vocês têm o direito de optar e pedir para seguir a legislação. É bom para a classe como um todo. Mas se você tem um apego com aquele nome, com aquela pessoa que você foi nomeado, acompanhe, né? Não vai arrancar pedaço. Então, como eu pontuei aqui, pode falar. Doutor Cláudio, e se for o cumprimento de sentença, assim, sucessivo, igual eu tenho um caso que é fornecimento de medicamento. Então, você já está há 1 ano o Estado fornecendo medicamento. Semana passada, o cliente, o autor me ligou falando que não está conseguindo a medicação. Eu pedi para procurar a secretaria. Eu já até emitiu a CPHA desse caso. Se o processo for arquivado, via de regra, começaria um cumprimento de sentença novo. Entendeu? Então, você fez o correto. Mas aí eu tenho que pedir para ir na secretaria. Não tem como pedir para eu acompanhar esse cumprimento de novo. O processo arquivou, né? Então, aí o que acontece? Aí ele vai na secretaria, a secretaria vai fazer duas coisas. Provavelmente eu mando a informação com a decisão, porque eu já vi isso acontecer, e começar a cobrar a sentença nova. Entendeu? Você fez a orientação mais adequada. Mas é que nem eu lhe falei, se for uma pessoa que está bem, você poderia ir lá e conversar, mas é um trabalho que você não seria remunerado. Entendi. Entendeu? Eu pontuei algumas questões aqui que eu acho muito interessantes, porque nos últimos anos que eu fiz dativo, a maior parte das questões que eu vi, tanto na fase de conhecimento, ou na fase, ou propriamente apresentar embargo de execução, que na verdade acaba sendo impugnação, são de casos de cobrança, né? Então, eu pontuei algumas questões que eu achei interessante, que vocês fiquem sempre atentos nesses casos de cobrança, de execução, que é uma forma de tentar lidar. Muitos contratos não colocam os índices de correção, não colocam o índice de juros, e alguns colegas acabam fazendo essa execução, pedindo tanto o índice de juros que foi pactuado, às vezes colocam o INPC, por exemplo, o INCC, ou qualquer outro que tenha isso, são vários índices de correção possíveis. Quando não tem índice pactuado válido do tribunal, que é o do índice da Corregedoria de Justiça, que é baseado no INPC, também tem um marco de juros, às vezes não tem pactuação da data de pagamento, tem o título, mas não tem a data de pagamento. Nesse caso, os juros só poderiam ser a partir da citação, né? Então, e também o direito de repetição de débito e o de compensação. Quem cobra mais, tá 940 do Código Civil, quem cobra mais deve pagar ao ser cobrado. Sim, é muito comum, por exemplo, em casos de cobrança de aluguel, às vezes a parte está cobrando um valor X, por exemplo, conta de água, luz, que não tem prova de que estava da época da parte que você representa, ou impostos, como IPTU, ou mesmo manutenção, né, quando a parte sai da casa, tem que fazer pintura, por exemplo. Se ele cobra esses valores e não tem prova disso, você pode pedir repetição de débito. Aí o que vai acontecer? Vai abater a dívida e vai fazer compensação. Então, é uma forma também para vocês sempre fazer, tá ok? Eu coloquei também aí, ó, o dativo pode fazer pedido contraposto, tá ok? A repetição de débito não deixa de ser um pedido contraposto, porque o pedido contraposto não é reclamação. Parece que é uma diferença sutil da lei, mas hoje em dia ninguém se atém a isso aqui no juizado, em qualquer lugar, normalmente todo mundo é comum fazer reclamação que, como se fosse pedido contraposto, né?
Pedido contraposto, ele decorre de uma ação dupla. Ou seja, tanto o polo ativo quanto o passivo, eles têm direito igual sobre a matéria. A requisição de débito é um bom exemplo. Está sendo discutida uma dívida. Se ela for a mais, ela gera o direito para o devedor. Então, de fato, ela tem natureza contraposta. O STJ fala isso. Eu sempre pontuo isso porque é comum eles tratarem pedido contraposto como reconvenção e não é. Na prática, isso não faz diferença, mas é bom saber do ponto de vista teórico. Ok? Ações de natureza dupla. No juizado especial nosso aqui, a gente tem alguns problemas que eles não permitem, ou não têm feito ainda, consulta em alguns temas que o Tribunal de Justiça já permite para fazer cobrança e execução. Né, a gente sabe que às vezes a gente é nomeado para acompanhar as pessoas ou no cumprimento de sentença ou execução, às vezes a pessoa não tem dinheiro, ou a gente sabe que tem, mas oculta no nome de terceiro, etc. E a gente tem uma certa dificuldade de conseguir pegar esses valores. Mas pelo menos os dois juizados aqui, a turma recursal também tem posições nesse sentido, seguindo o STJ, é possível fazer penhora de remuneração, salário, pensão, benefício previdenciário em geral. Tá? É sempre bom pedir. E eles também autorizam hoje fazer a teimosia, que também foi uma pequena luta para conseguir isso. Tá? Mas é bom ver que, como a gente não tem muitos recursos, assim, sem ser Bajude, Infojude ou Renajude, a gente tem uma certa limitação, mas penhora de salário e remuneração geral só depois. São as últimas medidas, o tribunal entende que é excepcional e os dois juizados também seguem nessa linha. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu coloquei também um incidente de alteração de personalidade jurídica, nos dois juizados são feitos em autopercal. Tá? Tem posição no livro do FONAGE, do Fórum Nacional do Juizado Especial, que tem os enunciados do FONAGE, né? Tem um livro que eles comentam os enunciados. E lá eles comentam, inclusive, que a desconsideração pode ser feita nos próprios autos. Eu tenho um juízo, que eu tenho um processo, que eu pedi os próprios autos, e ele aceitou. São algumas falsas locais, se não me engano. Mas aqui em Varginha, realmente, tem que ser um dos apertados, ok? Recurso ao juizado especial. Já encaminhando para o final do verso. No juizado, a gente só tem, basicamente, recurso nominado para as decisões definitivas, como sentença, né? As interlocutórias não cabem agravo. Existe a previsão expressa da possibilidade de agravo no âmbito do juizado especial da Fazenda Pública. Desde 2015, quando o juizado público mais função, todo juizado especial, ele assinou também a função de Fazenda Pública. Então, o juizado especial, ele também é fazendário. Todo juizado especial é fazendário. Então, não cabe agravo, salvo umas questões de tutela de urgência no âmbito do juizado especial da Fazenda Pública. Aí entra aquela discussão, cabe tutela de urgência no juizado especial? Depende. O FONAGE diz que é possível. Já vi aplicar, por exemplo, no Belo Horizonte, mas aqui em Varginha eles não aceitam. Muito raro. Eu não falar que eu não vi, eu já vi uma vez, mas garantiram com caução, por exemplo, o pedido, que era, se não me engano, na discussão de negativação. Então, eles defendem nesse caso específico. Mas, fora isso, em geral, eles entendem que não cabe, salvo um âmbito de juizado especial da Fazenda Pública. Por exemplo, medicamento, né? Sempre eles dão tela. Muito raro eles não darem. Ah, eu até coloquei o enunciado do personagem aqui. O agravo dos instrumentos das especiais é excepcionalista, mas somente cabível contra não que antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. Tem até uma correção parcial sobre essa matéria. Recurso especial não cabe, tem súmula da STJ 203. O Supremo, em relação ao recurso especial, perdão, recurso extraordinário, tem, tem a tese 797 da repercussão geral, que diz que se presume que, caso o direito especial não tem repercussão geral. Então, para fazer passar, você tem que demonstrar de forma específica que existe, tem que fazer questionamento e tem que demonstrar de forma clara que
realmente tem repercussão geral. Fácil, não é? Mas existe a possibilidade de vencer a tese 797 do STF. Então, via de regra, a gente está condenado à repercussão. Aí, já chegando ao fim da parte mais grossa, né? Com o trânsito julgado, do processo de conhecimento do desembarque de execução, já é possível pedir a CPH. Eu coloquei. Para pedir para emitir a CPH, tem que colocar nome, e-mail, CPF, RG, o NIT, PIS. Na verdade, o PIS, PASEP, NIT, PIS, é tudo o mesmo número, mas tem esses muitos nomes possíveis, tá ok? Os dados bancários, fonte da agência, que via de regra zero, porque isso aqui não pode mencionar, porque eu não sei porque o tribunal cobra, porque nenhum banco no Brasil praticamente usa isso. E vou me permitir colocar os respeitos processuais no âmbito do especial também, porque eu acho que é uma matéria interessante, não é muito comum vocês verem isso. Tem dois tipos de incidente possível no âmbito do juizado. Tem o pedido de uniformização de interpretação da lei, está no artigo 8 da Lei do Juiz da Fazenda Pública, que é a 12.153. Ele é um procedimento só de direito material, ou seja, você vai discutir só uma questão de direito material, vai ter que ser entre turmas recursais diferentes, pode ser no âmbito de Minas Gerais, ou seja, quando é no âmbito de Minas Gerais, tem uma turma de uniformização do Tribunal de Justiça, que é composta por um desembargador nomeado pelo tribunal, e pelos juízes das turmas que entram em conflito. Eu já fiz inclusive, era discutir matéria de sucumbência, o desembargador não aceitou, porque ele falou que matéria de sucumbência é de direito processual, e o próprio STJ fala que cabe direito material também ali, porque surge um direito material a favor do advogado, e a gente está discutindo isso, e ele indeferiu, existe um recurso próprio, né, que é um pedido de reparação, está numa resolução do tribunal, ele indeferiu do mesmo jeito e eu entrei com isso parcial. Mas, por exemplo, tem o nosso amigo Joubert, advogado, eu estimulei ele a fazer um pedido de manifestação também, porque sobre o boleto, a dele foi aceita e suspendeu o processo dessa matéria no juizado de Minas Gerais, ok? Eu separei esse acorde de RDR aqui, de um incidente de farmização de demandas efetivas, porque o tribunal fez uma diferenciação que é importante. O pedido de farmização, ele tem um alcance menor, ele não é vinculativo. E também o RDR tem uma vantagem. Ele também vincula a questão de direito processual, sabe? Então, eu coloquei porque existe uma previsão específica no âmbito do ordenamento do juizado especial, e é uma coisa que eu já fiz também, então eu sempre falo, porque a gente tem que sair da turma recursal daqui, né? Que a gente tem problemas com o nosso corpo jurisdicional. Tem um incidente de resolução de demandas repetitivas também, que é cabível. Tem uma súmula do próprio Tribunal de Justiça que discute isso, né? Ó, o incidente de resolução pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados especiais, ou seja, não precisa nem discutir questões da justiça comum. Tem previsão sobre como resolve essa matéria, né? Ó, o IRDF, da parte do processo em curso perante a justiça especial, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça perante sessões cíveis, observada a competência das câmaras não estabelecidas. Porque tem câmaras cíveis, tem câmaras de direito público, né? E isso também se repete nas sessões. Então é possível também fazer o IRDR. Um incidente de sessão de competência não tem como, porque é mais restrito ao próprio tribunal, que normalmente a gente sobe com um recurso para o tribunal de cara, e a turma recursal não tem condição de uniformizar no âmbito do Estado, né? No máximo do jurisdicional. A resolução do próprio tribunal, que regula o juizado especial e as turmas, não tem previsão do incidente de assessão de competência. E, via de regra, tem essa questão dos meios autônomos de impugnação do juizado. Se vocês quiserem, eu também apresento. Eu já foi meia hora de apresentação, acho que dá para ir também. Vocês vão aguentar mais um pouquinho. Tem dois tipos de meio de impugnação, os sucedanos recursais, que funciona como um substituto para o recurso.
Existem alguns possíveis, né? Alguns não são previstos, alguns são pedido de consideração, que é aquele de pedir, olha, juiz, por favor, tem como rever? Não tem uma prisão só para isso, e é um risco que você corre, né? Porque ele, por exemplo, interrompe o prazo, os embargos do prazo interrompem o recurso. Apesar de ser um recurso extra, porque para a própria pessoa, enfim. No direito processual existe o de suspensão de segurança ou de liminar, no âmbito juizado não cabe, porque esse tipo de suspensão só em processo de natureza coletiva ou monumental, tá ok? Remessa necessária também é um método sucedâneo recursal, que é a favor da Fazenda, não tem também a favor da gente, enquanto parte da sua física, né? E a correção parcial. Aí eu pontuei essas questões que eu acabei de falar para vocês e deixei aqui a correção parcial. A correção parcial é julgada pelo Conselho da Magistratura, ela não tem natureza, ela não tem a natureza propriamente jurisdicional, ela de natureza administrativa. Separei alguns exemplos, alguns acordos do Conselho da Magistratura, de matérias que cabem no âmbito do juizado especial. Decisão interlocutória, por exemplo, na execução. Pedir Serasa ajude, por exemplo. Pedir para escrever a pessoa no Serasa. Existe um convênio do tribunal que permite fazer isso. Aqui em Varginha, por exemplo, eles não deferem no juizado especial. O Conselho da Magistratura já pontuou que isso não é o fato, por exemplo, de não ter convênio naquela secretaria não pode obstar a execução. Então, eu acho sempre importante pontuar. O processamento da correção parcial é idêntica à do agradecimento. Prazo de 15 dias a decisão, distribui no tribunal, no JPE, no sistema do JPE, e já vai direto. Tá ok? Outras coisas, ou alguns outros casos que eu achei interessante. Questão de contestação. Qual que é o prazo para contestar? A Lei 9.099 não tem. Aqui em Varginha, por exemplo, se eu não me engano, os dois juizados, eles dão um prazo de 15 dias, que é o prazo do procedimento comum, a partir da audiência de conciliação. Só que não tem prisão legal, e tem um enunciado 10 do FONAGE que fala que até a audiência de instrução você poderia apresentar. Temos duas correções parciais. Uma dizendo que esse prazo de 15 dias tem que ser observado, e uma outra falando que valeria o rito do procedimento civil comum. Então, é importante a gente verificar isso. Eu já tive uma discussão aqui com a Argin sobre a questão de reveria, exatamente por causa da questão do prazo de 15 dias que não foi observado. Não deu muito certo, porque ele entendeu que valeria o enunciado 10. Também fiz uma correção parcial sobre essa discussão, mas o acordo não foi publicado, então não sei como ele foi julgado. Né? Sim, eu já fiz correção parciais também. Tem questão de endereçamento. Essa questão de endereçamento, inclusive, que você tem de precedente, foi de um pedido de informação do âmbito do juizado, que foi distribuído na turma, direcionado à turma, e não ao presidente da turma de organização. Ou seja, foi direcionado para a turma recursal e não para a turma de organização. A turma recursal negou o segmento e a comissão parcial falou, não, tem que seguir, é mero erro material. Como a decisão de turma recursal, que não discute matéria de recurso extraordinário, tem que fazer essa diferenciação, tá? Vi também um precedente muito interessante sobre o 489 do CPC, que põe um parágrafo 4º, 3º, não vou lembrar de cabeça, de alguns casos lá que as decisões não podem ser consideradas fundamentadas. Entre elas, não rebater as decisões capazes de infirmar a sentença, ou seja, matérias trazidas pela parte podem influenciar na decisão, no sentido totalmente oposto do juízo, mesmo após embargos de declaração, no caso em concreto ali foram dois, o Conselho da Magistratura anulou o acordo da Câmara Recursal, falando que não havia
mesmo após os embargos, a turma ter rebatido os argumentos capazes de mudar aquela decisão. Então, é um precedente que eu acho muito interessante se colocar, tá? E também tem um que já é mais comum. Aqui em Varginha, por exemplo, isso é indiscutível, a gente vê muito isso. Se você cumprimenta a sentença, né, execução de sentença, como diz a lei 9.099, você fez o cumprimento de sentença, dê a parte ré, às vezes você está pelo réu, você vai lá, como no rito processual comum, e apresenta a impugnação. No caso da lei 9.099, embargo. Não vai ser admitido porque não está garantida a execução. Né? Não tem penhora, não foi ofertado nada nesse sentido. A lei 9.099 realmente diz isso. Só que o Conselho da Magistratura disse que cumprimento de sentença ou execução de sentença aplica o rito do CPC. Então, você poderia embargar, no caso, impugnar, sem garantir execução. Entendeu? É uma questão que a gente, aqui em Varginha, sempre é negado, em cumprimento de sentença. Apresentar impugnação sem garantia. Olha como que é a vida é. Né? O Conselho da Magistratura diz que não pode fazer isso. Então, exemplos aí de quais são parciais possíveis para vocês. Né? Não é um agravo do instrumento, mas são coisas. É um instituto que ataca decisões que tumultuam um processo. Se eu estou numa execução, o juiz não deixa eu fazer a execução. Né? É um bom exemplo. Ou o juiz não deixa eu embargar a execução da sentença, no caso impugnar. Né? Então, são exemplos que vocês têm aí de correções parciais que já foram providas pelo Conselho de Magistratura. Em matéria de juizado especial também opção. Tem as ações autônomas, né, de impugnação, que são processos autônomos, diferente dos sedanos recursais que não geram um outro processo, eles fazem parte de uma relação processual anterior. Né? As ações autônomas já é um processo autônomo mesmo. Tem a ação rescisória, os embargos de terceiro, querela nulitatis e os remédios constitucionais. Né? Vamos lá. A ação rescisória tem previsões expressas na Lei 9.099, artigo 59 diz, não cabe, ponto. Mas o Supremo Tribunal Federal, olha só, julgando matéria de primeira recursal, perdão, de juizado especial, disse que no tema 100, foi julgada no final do ano passado, 2023, dizendo que é possível ação rescisória em casos específicos que afetem personalidade, por exemplo. Eu separei essa questão, a tese, os 3 itens aqui são a tese do tema 100, então é isso que está válido, tá? Ó, no item 3 ali, importante. A Lei 9.099 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte. Ou seja, já houve uma decisão do Supremo sobre a matéria, isso é muito comum na matéria tributária, por exemplo, né, a naturalidade, a nulidade, etc., né, pegando assim de susto um exemplo, sempre são as matérias tributárias. Então, tá ali, o juiz julgou em contrariedade. Nesse caso, o Supremo aceita. Né? Olha lá. Como permite a existência do Instituto, eles ainda colocaram decisão anterior da Suprema Corte, a posterior anterior ou o trânsito julgado. Então, ele admite, em vez da ação rescisória que não é permitida, o manejo de impugnação de sentença ou de substituição no prazo da ação rescisória. Então, você vê essa exceção. Matéria que o Supremo já disse que é inconstitucional, o juiz de sentido contrário, trânsito julgado ou não, cabe petição no prazo da ação rescisória para impugnar essa decisão. Embargo de terceiro, procedimento comum do processo civil, né?
qualquer um, inclusive, esse enunciado 155 do FANAD, inclusive, coloca que quem não é, via de regra, não poderia ser autor no juizado especial, pode, por exemplo, pessoas jurídicas que não tenham, que não são micro pequenas empresas, elas poderiam, por exemplo, figurar como autor no embargo financeiro, maldição autônoma, tá vendo? Habeas corpus, remédio, né? Na coisa criminal, mas é importante, eu mencionei como também, né, enquanto processo, enquanto ação autônoma, é cabível para turma recursal contra o juiz e é cabível para o Tribunal de Justiça contra a turma recursal. A gente tem uma previsão do Supremo e temos uma prerrogativa do Tribunal falando nesse sentido. A habeas data tem uma decisão do Tribunal de Justiça também nesse sentido, nesse ponto de competência, falando que não cabe a data no âmbito do Estado, tá ok? Querela nulitatis, né? Basicamente, uma declaração de existência da decisão. Mais comum é em casos de natureza da parte. Não foi citado no âmbito do juizado. Pessoa incapaz não pode ser autora, não pode ser réu no juizado, mas tem sentença. E aí? Entendeu? Tem sentença transitada de julgado. Cabe querer nulidade. E o TJ falou que a competência do juízo para julgar essa matéria, para julgar a querela, é o juiz que emitiu a sentença anterior. Uma competência funcional. Mandado de segurança no âmbito do juizado especial. A lei do juizado especial da Fazenda Pública tem uma negativa, é uma vedação expressa, então você não pode manejar mandado de segurança no âmbito do juizado especial. Mas se conta a decisão de juiz, por exemplo, quando não cabe, é recurso nominado. Então, o Supremo tem uma repercussão geral desse recurso extraordinário aí, o 576.847, falou que não cabe mandado de segurança contra decisões regulatórias no âmbito do juízo especial, mesmo que a decisão foi errada, né? E tem a súmula 267, o Supremo também que fala que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, que a gente acabou de ver. Tá vendo? Existe um precedente de uma correição parcial, falando que era cabível mandado de segurança, que foi feito contra um ato de turma recursal, foi feito contra ato de turma recursal, que não conheceu o mandado de segurança. Ou seja, eles entendiam contra decisões pedagógicas, o comum, né? Seria cabível. Mas, se vocês me perguntarem o que eu penso, se for para privilegiar alguma coisa, pensa na correção parcial, tá? Recurso, mas não é um recurso propriamente, mas existe a previsão legal, regimental, melhor dizendo, da correção parcial. Então, eu iria por ali. Reclamação, eu separei uns trechos de acordo, para dizer basicamente que o TJ, infelizmente, não aceita reclamação contra, por exemplo, turma recursal vai contra uma súmula do STJ. Muito comum. O TJ não aceita reclamação nesse caso. O STJ diz que cabe ao Tribunal de Justiça apreciar reclamações contra suas súmulas, porque não sobe o processo do juizado especial para o STJ, então caberia ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais fala que não, caberia ao STJ. Então a gente está nesse limbo com reclamação, em relação às súmulas, sabe? Então, basicamente, essa reclamação também não é um caminho. É possível, mas, né? Existe uma corrente minoritária dentro do Tribunal de Justiça hoje que admite a, a reclamação. Você sempre vai ver como pode. Então, a gente tem esse problema lá. E, basicamente, esse é o último. Olha só, em menos de uma hora eu consegui falar de 25 slides. Né? Então, estou até feliz. Falei menos do que o normal. Tá vendo? É difícil online. Online a gente acaba sendo conciso. Pessoal, salvo as questões de som, vocês conseguiram entender? Posso ajudar, posso responder perguntas, várias horas que a gente está aí para isso mesmo.
Eu tenho dúvidas, doutor Cláudio. O percentual de remuneração, quanto que eles têm aceito para penhora? Como assim? Porque o juizado aceita teimosinha em um percentual na remuneração? Ah, sim, entendi. Eles aceitam percentual de remuneração. Olha só, eu vi casos de benefício previdenciário, eles defendem 10 porque já tinham 5 a mais do consignado, entendeu? Então, varia. Pode pegar mais do consignado ou 10%. Mas eu posso fazer o pedido Depende de quanto? Eu posso fazer o pedido de até 30%? Pede do mais consignado, 45. 45%? A margem de consignado hoje em dia é 45. Hum. Desde 2022, se não me engano, a margem consignado de benefício previdenciário, por exemplo, ou salário de 45%. Questão se a pessoa vai estar ou não com disponibilidade, né? Aí vai depender dos embargos que ele vai apresentar lá. E eu tenho outra dúvida que você falou da CPHA, tem que informar o RG. Engraçado que todas as que eu fiz até hoje, nenhuma informei RG. E Em olha algum que eu momento não você tem tenho informado, tem gente que não. recebido. Eu não tenho recebido, ano passado não recebi nenhuma. Será que é por isso? Não, porque o Estado não paga mesmo. Ele paga quando o cliente quer. Até porque eu liguei o ano passado, no mês de novembro, eu liguei naquele telefone que fica disponível para atender a advocacia da ativa. Aí eu relacionei, eu tinha 11 CPH para receber, eu relacionei, mandei o e-mail. Ela me retornou, falou que em março estava pagando abril do ano passado, que em novembro eles estavam pagando o CPH emitido em abril. Eu não perdoo, eu executo. 30 dias é o prazo legal. 30 Eu dias não é o prazo legal. executei. Passou os 30 dias na lei, é mora. Corrige pela Selic, por causa do emenda constitucional 112, a gente não pode, né? Não vale mais o tema 815 e 793. Os temas aqui regulamentavam a execução contra a presidência pública do Supremo do STJ e vale a Selic. Então, passou 30 Selic dias, começou a e Selic. juros não, só Selic, só Juros não, só Selic. atualização. Porque o que acontece? Até no regulamento antigo, nos termos do Supremo do STJ, já se tinha compreensão que a taxa Selic ela também é uma taxa remuneratória. Ela não é só uma taxa de correção. Então, quando passaram a Constituição 113, eles voltaram a uma legislação que existia em 2009, entendeu? Então, por isso que não existe juros nela, porque ela, em tese, já emitiria juros. E da data, eu vou corrigir da data da emissão da CPH, Não, ou da depois dos data 30 da dias. nomeação. Não. Emitido da CPH. Foi aí que começou a gerar, aí, a partir desse momento, que se gerou a obrigação do Estado. O Estado tem 30 dias para ele pagar. Então, a mora dele começa depois de 30 dias. Entendeu? A CPH emitida hoje, mês que vem, o Estado entra em mora. 30 dias depois da emissão do CPH, Sim, que eu começo a corrigir. sim. Por exemplo, quando você tem muitas nomeações, você estava com 17. Aí, quando entrar, vai entrar 18ª, ela não vai estar em hora. Executa ela do mesmo jeito. Entra no processo executivo. E até o Estado embargar, até acontecer, ela já vai estar em hora. Infelizmente, é isso que a gente está enfrentando hoje. Entendeu? Uma questão Ok. interessante é que, bom lembrar, como eu falei durante a apresentação, o juizado especial é juizado especial fazendário. Então, a competência do juizado especial para fazer esse tipo de execução. Ah, não quero entrar com execução, quero entrar com uma ação monitória. O tribunal já teve um RDR falando que, nesse caso, a ação monitória é justiça comum. Então, você vai poder ganhar sucumbência, mas vai demorar bem mais. Outra questão interessante, RQV. Está na execução, o Estado embargou, já acertou, né, o que tinha que acertar, ou deputar o que tinha que deputar da execução. O RPV tem 60 dias para ser pago, 2 meses, para seguir o termo do artigo 100 da Constituição. Nesses 2 meses, o prazo deveria ser em dias corridos ou em dias úteis. Até este momento,
o nosso juizado tem aplicado dias úteis como prazo processual. Apesar de que, via de regra, prazos contados em meses seriam dias corridos. Mas não faz diferença. A resolução 303 do CNJ sobre o precatório e RPV, no artigo 80, fala que os prazos de pagamento são em dias corridos. Pela primeira vez, eu tive um processo que foi contado em dias corridos, aqui em Varginha. Vamos ver se eles vão padronizar isso ou não. Mas o CNJ está lá para isso. Correção parcial está lá para isso. Então, tá os instrumentos aí. Mais alguém? Pode falar, Júlio. Doutor Cláudio, gostaria de parabenizar pela exposição e gostaria de solicitar se você poderia compartilhar conosco o material da exposição hoje no grupo de WhatsApp, para depois a gente poder dar uma lida mais detalhada no material. Claro, mando, sem problema. Lembrando também que a gente tem a nossa cartilha, que tem bem pormenorizado parte das matérias que a gente discutiu aqui hoje, praticamente todas acho que tem ali. Salvo essas questões mais específicas de processamento dentro do juizado, né, e vias recursais, mas as questões didáticas estão todas na nossa cartilha. Tem um showdown com ela, porque foi eu que escrevi ela. E ela ajuda bastante. Doutor Eduardo, fala. Doutor, seu áudio está desligado. Ainda desligado. É do lado da mãozinha. Às vezes você clicou numa e acabou clicando na outra. Ligou? Agora foi. Ligou? Perfeito. Eu tenho uma questão. Quando você emite CPH, o que o senhor sugere para a gente? O Estado não paga em 30 dias. Sugere entrar com a execução? Sim. Ou tem algum órgão que a gente possa verificar se a CPH vai ser paga ou não? A AGE, ela tem um site de dativo. Você pode acompanhar por ali a lista de pagamento. Só que, como a doutora Daniela contou antes, eles estão com um prazo de pagamento muito elastecido, tipo assim, meses e meses de diferença. Por exemplo, ano passado, eu vou dar um exemplo. O processo meu deu execução. Eu executei várias, umas 8, sei lá, umas 11 CPHs. Entre a distribuição do processo e o julgamento dos embargos, eles fizeram um pagamento de 5. Depois do prazo de embargos, eles apresentaram. Pagamento é matéria de ordem pública, então poderia ser conhecido. Essa execução não é matéria de ordem pública, então não poderia. Mas como a discussão era só de pagamento, eles apresentaram depois que o valor foi tratado. Só que é bom lembrar que o prazo do Estado é 30 dias. Passou os 30 dias, ainda que o Estado venha pagar daqui a 5 meses, você vai ter direito à mora desse período. Entendeu? Você está executando o Estado. O Estado vai lá e te paga bem depois. A execução vai continuar sobre a mora que é devida. Aí você vai contar a mora integral até o pagamento e o valor da mora. Posteriormente, esse pagamento você vai continuar corrigindo ele pela Selic. Porque a mora é direito seu. Entendeu? E isso é bom porque aqui os dois juízes têm esse entendimento que a mora é devida. A mora é legal, né? Ainda que seja só pela Selic, é melhor mora do que no termo. Tem um outro método também de fazer verificação. No portal da Transparência do Estado, você consegue ver o que foi empenhado e foi liquidado de pagamento. Você consegue ter pesquisa você o próprio CPF. É bem interessante. Okay, mas, obrigado. como eu falei, para mim, eu executo tudo. Porque eles não me informam que pagaram. Porque tem 2 CPHs para receber. Eles pagaram 1. Qual que eles pagaram? Não sei.
Eles não mandam pra gente. Lidiane? Doutor Cláudio, você disse que você sempre executa, né? E nessas execuções, quanto tempo leva para você receber de fato os valores? Só para fazer um comparativo aí com a CPH, às vezes que a gente está esperando para receber. Bom, eu já tenho uma vantagem. Hum. Eu recebo a mora, Ah, tá. né? Você já vai receber a mora no judicial. Isso já é um ponto. Você vai Compreendo. saber o que está recebendo também. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, um processo seu que você executou, CPH, demorou o quê? Um ano para você de fato Não, receber? Não demorou não, isso tudo, não. não. Normalmente estava sendo em 6 meses. Até 6 meses. Porque o que acontece? Você distribui. O nosso juizado é rápido. A citação do Estado vai vir para Sim. fazer a apresentação dos embargos em uma semana. Você distribui na segunda, até sexta, o Estado já foi citado. Ah, 10 dias corridos do sistema, mais sim. 30 dias úteis do procedimento, vai com custo isso, aí vai como se gerar o problema. Porque se o juiz julgar ali, em 2 meses, jogando pro alto, você vai ter a ordem da expedição do RPV. Aí vai entrar o segundo problema. RPV dias úteis e dias corridos. Se eles continuarem corridos, como já tive sorte de acontecer, no último agora, aí o prazo vai cair para 4. Porque 60, vai virar 60 dias, então 4 meses. Então, Compreendo. tem um problema. O Estado, ele tumultua muito o processo. Nessa última execução, por exemplo, depois do prazo de embargos, eles apresentaram comprovante de pagamento. Não tem problema, mas a gente sabe o que eles pagaram e o que não pagaram. Sim. Ainda demora desse pago. Depois que eles pediu o RPV, bem depois eles juntaram de novo os mesmos comprovantes de pagamento. Falei, nossa, é tumulto. Seria bom se os juízes começarem a multar, só que eles não aplicaram multa, não. Até hoje eles não aplicaram multa para tentatório. Sim. A gente já está quieto. Obrigada, viu? Então, assim, eu sempre recomendo. Executa. Pelo menos você vai saber o que você vai estar ganhando. Tá. Sabe? Tem uma questão que eu não mencionei nessa apresentação, mas na apostila, na nossa cartilha, que é importante mencionar, que é a CPHA, por exemplo, está lá, R$ 598, ok? Quando o Estado paga a CPHA, por lei, ele é obrigado a debitar a contribuição previdenciária da lei. Sim. E, perfeito, não tem problema. É uma obrigação legal, né? Tanto que também decota imposto de renda se o valor mais alto. A questão é, se você constar o seu CNIS, tal qual se eu constar o meu, eu não vou ver o valor que ele debitou ali, de contribuição previdenciária. Então, se eu, por exemplo, adoecer, estou contribuindo 11 meses para o INSS, por exemplo. Aí, um ano, que é o período agora de carência, peço previdência, eu não vou ter. Porque o Estado, apesar de ter recolhido, não está no meu CNIS, então o INSS vai falar que não existe. Entendi. Porque o Estado não recolhe pelo social. Então, já é um segundo problema que a gente tem para fazer aproveitamento desses valores. Que o Estado pediu um ofício para o Ministério da Previdência, se não me engano, pedindo para emitir, ser autorizado a fazer emissão de DARF, que eles recolhem com DARF avulsa, né, em vez de fazer o especial. Então, o que faz nesses casos? Eu entrei com a ação na Justiça Federal contra o INSS do Estado, para se virarem lá. Né, porque eu quero aproveitar. Já que recolheu. Obrigada. Por nada. Mais alguém? Eu não entendi do INSS. No CNIS não aparece, mas o valor, quando eles acreditam na conta, está descontado. Então, eles não têm feito recolhimento, mesmo Não, aí que é o descontando? problema. Segundo o Estado alega, eles fazem o recolhimento. Só que eles não fazem pelo sistema correto. Para aparecer no CNIS, eles tinham que recolher pelo ex-social. Só que eles estão emitindo DARF avulsa. Eles estão emitindo uma guia de pagamento avulsa. Então, você não tem como vincular ao seu CNIS.
É esse que é o grande problema. Entendeu? Se o Estado usasse assistência social, isso não aconteceria. Então, na prática, não está recolhendo. Não vai contar para a Ele é gente essa não conta. contribuição. Exatamente, não conta. E é aquele negócio, eu posso falar, porque eu entrei no processo, eu fiz vários movimentos administrativos para tentar entender o que estava acontecendo. Mas